escritor do Velho Testamento. Depois de Malaquias, durante 400 anos, Deus não falou. Deus não levantou um profeta, não levantou um escritor bíblico. Deus guardou silêncio durante 4 séculos, nenhuma palavra. O seguinte escritor bíblico é Mateus, 400 anos depois de Malaquias. Porém, é interessante que Malaquias termina sua mensagem falando de um mensageiro que viria. E Mateus começa sua mensagem falando do mensageiro que chegou. E esse mensageiro não era Jesus. Esse mensageiro era João Batista, que viria pregando no espírito e no poder de Elias. Malaquias escreve seu livro para preparar o povo de Deus para a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós já não esperamos a primeira vinda de Jesus, Ele já veio e já morreu na cruz do Calvário. Hoje nós esperamos a segunda vinda de Jesus. Então, a mensagem de Malaquias, que tinha como propósito preparar a Igreja de Deus para o encontro com o Messias na sua primeira vinda, vale hoje para nós, para preparar-nos para o encontro com Jesus na sua segunda vinda. O povo que Malaquias tentou preparar para a primeira vinda, quando Jesus veio, o povo não o recebeu. A minha pergunta ontem era: e nós, o povo que estamos querendo ser preparados para a segunda vinda, estaremos realmente preparados para encontrar a Jesus? Essa é a resposta que vamos responder hoje. E vamos abrir o texto em Malaquias capítulo 1, versos 6 a 8. Diz assim: Deus está falando aqui, e Deus está falando a seu povo, e quando Deus está falando ao seu povo, em realidade está falando para você. Você é a igreja de Deus, você é seu povo. Diz assim: o filho honra seu pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? E se vocês têm tempo, leiam os outros versos, vão a perceber aí. O povo, Deus diz assim: o pai merece honra porque pai. O Senhor merece honra porque é Senhor. Se vocês dizem que eu sou pai de vocês, onde está minha honra? Se vocês dizem que eu sou o Senhor de vocês, onde está a honra que me é devida? Aí o povo pergunta e diz: mas Senhor, por quê? Poderiam ir procurando o verso 9 e 10. Já estou? Não, está só... Bom, então o povo pergunta: mas Senhor, por que pergunta? Por que nos pergunta? Acaso não estamos trazendo o sacrifício todos os dias? Acaso não estamos cumprindo com o ritual da igreja? Acaso não chegamos aqui todos os sábados? Por que pergunta: onde está minha honra? Acaso não estamos te honrando? E aí Deus pergunta: sim, vocês me honram na forma, mas que tipo de sacrifício vocês trazem para a minha igreja? Dice, no seguinte texto, Deus diz assim: vocês trazem
a ovelha que está ferida, machucada, que não presta, que vai morrer, em outras palavras, o que te sobra, isso você traz para mim. Você me adora. Eu não posso dizer, ninguém pode dizer, não me adora meu povo me adora, mas de que maneira me adora? Colocam na mesa coisas imundas. E depois faz uma pergunta, diz, apresenta isso a teu governador, a ver se te recebe. Deus pergunta, apresenta isto que você me traz, leva isso para o presidente da República, a ver se vai te receber. Agora, se ele não te recebe, por que você acha que eu vou te receber? Eu vou te fazer uma pergunta agora. Se amanhã você receber um convite da rainha da Inglaterra para jantar com ela, como você se vestiria? A ver, me diz, como você se vestiria? Pois escolheria a melhor roupa. Vai jantar com a rainha da Inglaterra. Que honor, que honra, que privilégio. Quando você vem à igreja aos sábados, não vai jantar com a rainha da Inglaterra. Você vai almoçar com o rei do universo. Como você se veste? Esse é o assunto. Como você se veste? Agora, eu não estou falando de gravata, paletó, terno. Eu só te faço uma pergunta. Eu conheço uma pessoa bem próxima a mim que todos os dias veste terno para ir ao trabalho. Mas ao sábado bota um jeans, uma camisa social e tênis e vem à igreja. Ninguém pode dizer que não guarda o sábado. Aparentemente honra a Deus. Mas se Deus pudesse falar hoje, diria, a ver, vai vestido assim até o trabalho, a ver se vão te receber. E se eles não te recebem, por que eu te receberia? Ah, pastor, mas eu sou pobre. Eu não estou falando de quanto custa teu terno. Eu não estou falando de quanto custa tua roupa. Eu estou te falando de como você vem. Porque há um texto bíblico, o texto a seguir, Romanos 12:1, que diz assim, que hoje, nós quando chegamos na igreja, já não chegamos trazendo um cordeirinho, como antigamente, trazendo uma oferta de produtos, como antigamente. Hoje, diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Antes, o que o povo ia levando para a igreja era um animalzinho, uma pomba, um pouco do produto da agricultura. Hoje, Deus não pede que você venha. Hoje diz, traz teu ser inteiro, apresenta teu ser inteiro, teu ser inteiro. Agora vou te fazer algumas perguntas. E sabe, antes de você ficar bravo comigo, esta é a vantagem de pregar do texto bíblico. Você tem que ficar bravo com Deus, não comigo. Porque antes de extrair a mensagem da Bíblia, eu tive que renunciar às minhas ideias e tive que submeter-me ao que Deus disse. Então não fica bravo comigo. Apresenta teu corpo em sacrifício vivo, teu ser inteiro. Não venha pela metade. Pastor, como pode alguém vir pela metade? Claro, você está aqui, na igreja, celular na mão. Faz isso diante da rainha da Inglaterra.
E se ela não aceitar, por que você acha que eu vou te aceitar? Detalhes da vida, insignificantes. Quando Deus deixa de ser o Deus soberano e passa a ser um chaveirinho que você carrega e que você vai usar no momento que você precisa. Teu carro está indo para o abismo, ai Deus meu. As coisas não estão dando certo, ai meu Deus. Perdeu o emprego, ai meu Senhor. E na hora de demonstrar que é teu Senhor, que é teu Pai, você traz seu ser pela metade. Eu falo para os jovens, você vem aqui por Deus ou pelos amigos? Está sentado aqui com a palavra de Deus aberta ou está no corredor conversando com os amigos? Para que você foi à igreja? Um assunto tonto, simples, detalhe, insignificante. Mas é disso que Deus está falando através de Malaquias. Leva a vida devocional a sério. Vou falar um detalhe com os músicos, não fiquem bravos, não é para vocês. Vocês não estavam vivos nos dias de Malaquias. Eu cheguei outro dia a uma igreja nos Estados Unidos e já estava no horário para começar. E pergunto para o pastor, mas o que está faltando? Está tudo pronto. E ele disse, não pastor, está faltando o jovem que toca a bateria. Eu, pero entrem sem bateria. Não, não podemos, porque é a bateria que marca o ritmo. Mas e a que hora vai chegar? Já está chegando. E de repente aparece o da bateria. Cabelo molhado, se percebia que acabava de tomar banho. Um jeans, uma camisa para fora. E entra e senta. Agora sim vai começar o culto. E a mãe, que estava diaconisa, há muito tempo já presente, a mãe disse assim, coitadinho de meu filho, todos os dias tem que levantar cedo para ir ao trabalho, então o sábado é o único dia que pode descansar. Que bonito. Apresenta isso a teu trabalho. Chega 15 minutos depois a teu trabalho com o cabelo molhado, a cabeça para fora, a ver se eles te aceitam. E Deus disse, se eles não te aceitam, por que eu teria que te aceitar? Mas esse rapaz está indo à igreja, e se você, para que está indo? Para adorar a Deus. Adorar a quem? A quem você vem adorar? Quem é o centro da tua adoração? O culto tem que te gostar a ti? Ou é Deus que tem que gostar do culto? A música tem que te agradar a ti? Ou é Deus que tem que se agradar com tua música? Quem é o centro da tua adoração? Quem é o centro da tua vida? Oh, queridos, o povo de Israel, ele não pensava que estava errado. Levava suas oferendas, levava seus sacrifícios, levava tudo. Achava que estava certo, mas Deus ficava com o coração doído e dizia, este povo de lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Sabe qual é o problema da igreja em nossos dias? Não são pecados abertos, não é tráfico de drogas, não é roubo, não é assalto à mão armada, não é prostituição aberta. Não, isso não são os problemas da igreja. O problema da igreja é uma leviandade espiritual. Durante a semana vivo como se Deus não existisse. O sábado estou cantando emocionado. Não tem nada de errado cantar. Por isso vou ir ao segundo texto, que é o capítulo 2 de Malaquias. Estou avançando lentamente. A ver se já colocam o texto de Malaquias, capítulo 2,
Aí está. Esta é uma manhã de reclamos, mas não são reclamos meus, são reclamações de Deus. Então, volto a repetir, não fica chateado comigo. Não vai dizer assim, o pastor Bulhão mudou de pregação, porque antes pregava só amor, amor, agora está dando pau. Eu não estou dando pau. Essa mensagem é para mim. De que maneira eu vou servir a Deus cada sábado? Eu amo Jesus, porque Ele me amou primeiro. E porque eu amo Ele, eu quero fazer o melhor para que Ele se sinta feliz. Agora, dizer que amo e querer que eu seja feliz, e não me interessa a felicidade dele, esse é egoísmo. Lembram da história do mamão? Pois quando você ama, tem que comer até mamão. Quando você ama, você renuncia. Quando você ama, pensa no outro. Muito mais se esse outro é Deus, a quem você chama de Pai, a quem você chama de Senhor. Agora vejam o que diz. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor. Ai, 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 parece que ele viu um sábado de manhã, quando o pastor disse, vamos a fazer a oração, a ver, todos os que têm problemas, venham aqui cantando. E aí, na oração, e todos vêm aqui e começam a chorar. Aí, enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher de seu acordo matrimonial. Oh, queridos, tenho que entrar num terreno espinhoso que eu não gostaria de entrar. Mas vou fazer o quê? Não disse ontem que a pregação é renunciar às ideias e apresentar as ideias divinas? Veja, essa palavrinha, a mulher do seu acordo matrimonial. No hebraico original, essa palavra acordo é contrato matrimonial. É contrato, é aliança. Você sabe o que é um contrato? Vamos dizer que eu compro tua casa por 20 mil reais. É um exemplo, não tem casa de 20 mil reais. Mas eu compro tua casa por 20 mil reais. Você me dá a casa, eu te dou o dinheiro. Aí eu moro na casa 20 anos. Logicamente que em 20 anos racha a parede, começa a pingar uma goteira por aqui, a pilha não funciona. Aí eu vou onde você, te procuro, te acho e te digo, olha, não gostei da casa. Me devolve meus 20 mil reais, aqui está a casa de volta. Algum juiz nesta terra aceitaria desfazer esse contrato? Haverá algum juiz neste mundo miserável de pecado, onde não há justiça, mas haverá um ser humano que te dê ganho de causa? Não. E se nenhum juiz humano te permite romper um contrato, por que você acha que Deus vai te permitir romper o contrato com a mulher da tua mocidade? Isto é terrível. Ah, pastor, mas se não nos compreendemos, se só vivemos brigando, Deus aceita, em muitos casos, a separação. Em caso de adultério, o próprio Senhor Jesus diz, e añade, acrescenta, mas isto por causa da dureza de vosso coração. Não é o ideal,
Porque o ideal de Deus não é divórcio, não é separação. E se você ainda não casou, pensa 50.528 vezes antes de casar. Porque o casamento não é brincadeira. Os seres humanos podem estar no divórcio, mas Deus nunca. Porque quando eu, como ministro do Evangelho, faço um casamento, digo, o que Deus juntou, não o separe o homem. Mas o homem vive separando o tempo todo. E quer que Deus aceite. E o sábado vem aqui a louvar o nome de Deus. Como? Quer dizer que tenho que viver brigando todos os dias? Separe-se. A própria igreja hoje aceita, separe-se. Mas não casa com uma, casa com outra, casa. Outro dia veio um casal para falar comigo, querendo que faça seu casamento. Mas os pais da noiva não querem. Os amigos não querem. A igreja diz que está errado. Todo mundo acha que esse casamento não vai dar certo. E eu falei para ela, será que teu pai, que o pastor, que a igreja, que teus amigos, que todo mundo ficou louco? Ele disse, não, pastor. Pode até não dar certo o meu casamento. E você vai casar assim. Pastor, se não der certo, me separo. Quer dizer, hoje já estão entrando no casamento com a carta do divórcio debaixo da manga. Detalhes insignificantes da vida. E Deus disse, há outra coisa que vocês fazem e que eu não acordo, não aceito. Enchem de lágrimas o altar. Estão preocupados, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, não pode comer isto, não pode ir para aqui, não pode sentar. Com isso vocês estão preocupados. E como anda a casa? Como anda o lar? Como andam os filhos? Como anda a esposa? Tomara que não tenha aqui, mas tem gente que se qualifica de conservador. Eu sou conservador. E, no entanto, está batendo a esposa na casa. Tomara que aqui não haja um cristão que bata a esposa. Porque se houver, eu vou pedir ao pastor que encha o tanque, mas não de água, sino de gelo. E vou batizar ele. Mas vou deixá-lo 1 hora remolhando-la. Quero lhes dizer uma coisa, queridos. Eu vou completar já 50 anos de casamento. Por favor, não pensem que nunca tive problemas no casamento. Temos tido tremendos problemas, minha esposa e eu. Se esta manhã eu pergunto, você está casado 30, 40, 50 anos, nunca teve problemas. Se você levantar a mão, você é um mentiroso. Ou você está mentindo, ou um de vocês tem submetido o outro de tal maneira que outro coitado não pode ser nem pio. Então, lógico que não vai haver problemas. Não vai haver problemas para o dominante. Mas o pobre dominado vive uma vida de inferno. O casamento é a única escola onde você se matricula, começa a estudar, mas não se forma nunca. Porque é estudar, 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 estudar. Não tem formatura. A felicidade no casamento não é um lugar onde você chega. Cheguei, sou feliz. Isso não existe. A felicidade é uma experiência maravilhosa que você vive
todos os dias enquanto vai caminhando em direção da felicidade. Vou repetir. A felicidade no casamento é uma experiência maravilhosa que você vive todos os dias enquanto vai caminhando em direção da felicidade. Não é cheguei, ninguém chegou. Se vive todos os dias. O casamento está feito de perdão, de pedir perdão, de dar uma segunda oportunidade, de aceitar uma segunda oportunidade. O casamento está feito de renúncia, está feito de lágrimas, está feito de sorrisos, está feito de alegria, está feito de tristeza. Tudo isso forma parte do casamento. Numa comida gostosa tem sal, mas na proporção apropriada. Se você coloca meia taça de sal, malogrou a comida. Até as lágrimas contribuem para a felicidade de um casamento na medida certa. Muitas lágrimas já malogrou o casamento. O casamento é uma experiência de trabalho diário. O grande problema no casamento é o temperamento. E tem muita gente que se esconde atrás da palavra temperamento. Eu sou melancólico, eu sou colérico, eu sou isto, eu sou aquilo. Não, querido, eu não vou negar a existência dos temperamentos, mas tem uma coisa que você não conhece que chama-se o poder transformador da palavra, o poder transformador do Evangelho. Um exemplo disso é João. Chegou a Jesus um dia, seu apelido era o filho do trovão. Imaginem como era o temperamento de João para que lhe disseram filho do trovão. Um tipo explosivo, estupim curto, falava tonterias, besteiras. Um minuto depois já estava chorando, pedindo perdão, mas já tinha arruinado todo com a tonteria que falou. Chegou assim. E entendeu que só Jesus Cristo poderia transformar seu ser. E se agarrou de Jesus com lágrimas. Senhor, não quero ser assim, transforma minha vida. E o Espírito de Deus lo foi transformando e transformando e transformando. E quando chegamos na ilha de Patmos, já encontramos um velhinho com quase 100 anos de idade. O apelido dele já não é o filho do trovão. O apelido dele agora é discípulo do amor. Em que momento este filho do trovão deixou de ser filho do trovão e tornou-se discípulo do amor? A ver, João, fala, quando foi? Que dia? Ele não vai poder dizer. Sabe por quê? Porque você nunca percebe o momento em que Deus te transforma. Porque você pode determinar o dia e a hora em que você aceitou Jesus. Isso você pode determinar. Mas você não pode determinar o dia em que você foi transformado. Porque a transformação não é um ato. A transformação é um processo. Você vai sendo transformado. É uma vida de crescimento que leva tempo. 1 ano, 5 anos, 20 anos. Às vezes você se desanima. Mas o crescimento é assim. Eu, quando era garoto, queria crescer. Queria ser jogador de basquetebol. Imagina com este tamanho. Então, meu desespero era esse. Estava baixinho para ser jogador de basquete. Mas queria crescer. Então, decidi um dia ir na parede. Peguei uma regra com um lápis. Marquei. No dia seguinte, foi igual. Na semana seguinte, foi igual. No mês seguinte, foi igual. Aí chegava a uma conclusão: eu não vou crescer. Passava 1 ano, me lembrava. Ia, já tinha crescido 2 centímetros. O crescimento é assim. Não espero que... Paulo, Pedro, vocês se batizaram ontem, hoje. Agora não esperem que amanhã já são santinhos que vão voando para os céus.
São seres humanos. Tem que ir a Jesus todos os dias, chorar aos pés de Cristo, clamar. A transformação é uma realidade, queridos, é uma realidade. Deus pode transformar teu ser, Deus pode fazer, é uma realidade. Mas para isso você tem que passar tempo com Jesus. De noite tem que deixar um pouco as coisas que rotineiramente você faz. Esquece um pouco de televisão, esquece um pouco de internet. Concentre-te na palavra de Deus. Chora, fala para o Senhor: Jesus, não quero ser assim. Estou destruindo meu casamento, estou destruindo a vida dos meus filhos, não quero ser assim. E de repente, o Espírito de Deus começa a trabalhar em você. E sabe o que? Quando Deus te transforma, você não percebe. Quem percebe são os outros, especialmente aqueles que vivem perto de você. Eu não acredito em pessoas que dizem: eu estou sendo transformado. Deixa que os outros digam que você está sendo transformado. Mas os que estão perto de ti, esses sim vão perceber. Queridos, quando eu prego assim em diferentes lugares, as pessoas podem até chorar, se emocionar. Isso não me deixa feliz como quando eu vejo minha esposa e meus filhos sentados, ouvindo cada palavra minha. Às vezes, entre meus filhos, minhas noras, minha esposa, lágrimas em alguns olhos. Aí sim, eu agradeço a Deus em meu coração, porque eles me conhecem. Eles sabem como sou quando me levanto. Eles sabem como sou quando vem um momento difícil na vida. Eles sabem como reajo. E se eles acreditam na palavra que estou pregando, é porque de alguma maneira Deus está trabalhando. Um processo longo. Quando você vê o Corcovado no Rio de Janeiro, enorme. Mas quando você está em Copacabana e vê o Corcovado, um bonequinho pequenino de 10 centímetros. Quando você se vai aproximando e chega ao pé do Corcovado, você olha para cima e não alcança a ver a cabeça do Corcovado. O que significa isso? Quando você está longe de Jesus, você diante de Jesus parece um homem bom, completo, já alcancei. Mas o próprio Paulo disse: eu não alcancei. Se Paulo não alcançou, quem somos nós para alcançar? Mas quando você chega perto de Jesus, aí Jesus se torna um gigante e você um anãozinho. Quanto você tem que crescer? Quanto você tem que melhorar? E então, quando Jesus chega a ser teu Deus, teu Senhor, aí você vem à igreja por inteiro. Aí você vem à igreja para adorar de verdade. Aí você não coloca pão imundo na mesa do Senhor. Aí você está preparado para encontrar-se com Jesus. Termino a mensagem desta manhã dizendo o seguinte: o pecado separa as pessoas. Por que nos tempos de Malaquias o povo de Deus estava magoado com Deus? Quando Deus disse: eu amo vocês, eles diziam: por que dizes que nos amas? Por que estavam tristes? Porque tinham sido esparcidos pela terra. Mas não tinham sido espalhados pela terra por Deus, sino porque eles desobedeceram à voz de Jeremias, não de Malaquias, de Jeremias, que lhes disse: olha, cuidado, porque Deus chama através de um homem, chama através de outro homem, chama através de outro homem. Eles não prestaram ouvidos às palavras de Jeremias. Aí veio o inimigo, esparciu pai para lá, filho para lá, mãe para lá, todo mundo esparcido.
Agora, depois de alguns anos, nos dias de Neemias, o povo de Israel volta do exílio para Jerusalém. Aí Deus levanta Malaquias. Volta, mas a vida não muda. Continuam vivendo aí, chorando no altar, levando sacrifícios, dizendo: olha, por que reclama tanto se estamos dando nosso dízimo, nossa oferenda, estamos cantando, estamos louvando, estamos emocionados, por que reclama? E Deus disse: por quê? Olha a tua vida, olha o tipo de pão que você coloca na mesa. Esse pão te agrada a ti, não me agrada a mim. Olha a maneira como você vive a vida cristã. E você diz que não é para eu ficar triste? Apresenta isso que você está apresentando para mim, para teu patrão lá, a ver se ele te aceita. E se ele não te aceitar, por que eu vou te aceitar? Agora vem Deus e diz assim: filhos, vinde a mim. Enquanto o pecado te espalha, te separa de teus sonhos, de teus ideais, de tua esposa, de teu filho, te separa da igreja, o Evangelho te junta. Se eu for levantado, a todos atrairei a mim mesmo. Jesus é o único capaz de juntar o coração de um homem e uma mulher que não se aguentam mais. Jesus é o único capaz de fazer que os filhos admirem o Pai e que o Pai seja uma influência positiva para os filhos. Jesus é o único capaz de tirar o ódio do coração, de arrancar o rancor, de tirar as mágoas, os ciúmes. Jesus é o único capaz de transformar o ser. Não o Jesus nominal. Gasta horas, passa tempo, chora aos pés de Deus. Deixa o poder de Cristo trabalhar em teu ser. Você sozinho não pode, está perdido, está fracassado. Não é a autodisciplina, não é o esforço pessoal, não é o que você faz ou não faz. Vai a Jesus como Ele é. Chora teu fracasso, chora tua derrota, chora teu formalismo. Deixa Deus ser Deus em tua vida, soberano, Criador dos céus e da terra, poderoso para perdoar, poderoso para transformar. Hoje é o dia de boa nova, hoje é o dia de salvação.